Graça e paz, queridos. Vamos abrir o texto sagrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós vamos estudar nesta noite do verso 13 ao verso de número 38. Dos 7 livros das Crônicas de Nárnia, os 2 mais queridos pelos leitores são O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e A Viagem do Peregrino da Alvorada. A morte e a ressurreição de Aslan são o que encantam no primeiro. No segundo, o ponto alto é o que chamamos de a destransformação de Eustáquio. Eustáquio, pela própria ganância, é transformado em um dragão. E só Aslan pode transformá-lo de volta em uma criança, só que melhor. São cenas marcantes. Mas por agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para outra cena que fica ao final do 5º livro. Me refiro à despedida de Rip-Chip, um rato falante e corajoso de Nárnia. Desde o início da viagem do peregrino, Rip-Chip se apresentava decidido. Não queria mais voltar para Nárnia. Sonhava em chegar ao fim do mundo, onde se dizia que havia uma porta para o próprio país de Aslan. E ele chegou. Nas palavras de C.S. Lewis, Rip-Chip e as crianças viram de longe a maravilha. Ao oriente, além do sol, viram uma cadeia de montanhas, tão altas que seus cumes não eram visíveis. Deviam normalmente estar cobertas de gelo, mas eram verdes e quentes, com cascatas e florestas. Foi quando o rato falante puxou a espada e disse: "Eu não preciso mais dela." Depois, se despediu das crianças, tentando parecer triste. Mas a verdade era que estremecia de felicidade por dentro. Durante um escasso segundo, as crianças viram-no no topo da grande onda, mas logo desapareceu. Desde então, ninguém mais ouviu sobre Rip-Chip e o rato. Acredito que tenha chegado são e salvo ao país de Aslan, conclui o narrador, e que lá vive até hoje. É uma cena e tanto, irmãos. Vale muito a pena conferi-la. Momento igualmente marcante é o que temos no texto que vamos estudar. Esta passagem também fala de uma despedida. O apóstolo Paulo está em Mileto para dizer adeus aos presbíteros da igreja de Éfeso. E ao presenciar o encontro, não apenas devemos ouvir o apóstolo. Se o Espírito nos permitir nesta noite, nós seremos poderosamente encorajados por este relato inspirado, irmãos. Vamos ler, para dar início, do verso 13 ao verso de número 17. O texto sagrado nos diz: "Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia.
pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, verso de número 17. Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, nós estamos em um culto cristão que te é celebrado com os elementos prescritos em tua palavra. Por isso oramos, cantamos hinos espirituais, ofertamos, fizemos a leitura da tua palavra. Mas agora, ó Deus, chegamos ao ponto alto deste encontro, pois nos calamos para ouvir a tua voz falar aos nossos corações. Concede-nos, ó Espírito, porção dobrada nesta noite. Assiste-me enquanto comunico a tua palavra. E assiste o teu povo, por graça e misericórdia, visite-nos poderosamente. Pois talvez nem saibamos, mas precisamos desesperadamente da mensagem deste texto. Nós confiamos em ti. E por isso oramos em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. O que acabamos de ler, queridos, é um breve e rápido relato da viagem de Paulo, de Troade a Mileto. Lucas nos diz aqui que o apóstolo não queria se demorar na província da Ásia. Mas ficamos com a impressão, como nota o Dr. John Stott, que o próprio Lucas também tinha pressa. Pois em apenas 4 versos, ele menciona 4 portos e várias cidades. Mas enfim chegaram a Mileto, de onde Paulo chamou os presbíteros de Éfeso. E o que ele quer com eles? O apóstolo quer se despedir, irmãos. Mais do que isso, por meio do discurso que encerra a 3ª viagem missionária, o apóstolo quer encorajar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quer prepará-los para o futuro da igreja sem a presença dele. De novo, irmãos, enquanto estudamos este episódio das Sagradas Escrituras, minha oração é que também sejamos poderosamente encorajados por Deus. Pois este é o propósito da passagem: encorajar todos os cristãos. Eu diria que de maneira especial, aqueles que se envolvem diretamente com a obra de Deus. Mas a pergunta é como? Como este texto pode nos encorajar nesta noite? Como foi que o apóstolo encorajou os presbíteros da igreja de Éfeso? Em seu discurso de despedida, e pensando em encorajá-los, o apóstolo fez alguns movimentos básicos em sua fala. Primeiro, o apóstolo Paulo olha para trás. E ao olhar para trás, destaca 3 elementos, aos quais chamei por ordem de vida constante, serviço com sofrimento e pregação abrangente. Vejamos o primeiro, irmãos. Lucas nos conta no verso de número 18, que quando os presbíteros de Éfeso chegaram em Mileto, o apóstolo Paulo lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. O apóstolo pode ter sido motivado
por uma nova difamação. Os judeus o difamaram em Tessalônica, podem ter feito o mesmo na cidade de Éfeso. Para resolver o problema, e principalmente para encorajar os presbíteros da igreja, o apóstolo lhes acessa a memória, apontando especificamente para a vida que levou entre eles. De acordo com o que disse, sua vida foi pública. Vocês sabem como vivi. E foi constante. Vocês sabem como vivi desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. De sua vida constante, ele passa a falar do serviço que prestou em Éfeso. Verso de número 19. O apóstolo diz: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Lucas pouco fala dos detalhes do sofrimento de Paulo em Éfeso. Posteriormente, porém, quando escreve aos Coríntios, o próprio apóstolo os menciona. Ele disse que em Éfeso foi obrigado a enfrentar feras e que viveu algumas provações que aparentemente estavam acima de suas forças. Nunca saberemos exatamente do que Paulo estava falando. Mas uma coisa é certa à luz deste texto: ele serviu a Deus com fidelidade. Ele serviu a igreja de Cristo com lágrimas nos olhos. E isto ele fez, irmãos, em um tempo de severa perseguição. Por fim, ainda precisamos considerar nesta porção do texto a pregação do apóstolo Paulo. De acordo com ele, versos 20 e 21. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Em um espaço curto de texto, apenas 2 versos, nós temos diversas nuances da pregação de Paulo em Éfeso. Notemos, primeiramente, os vários verbos empregados por ele. Em Éfeso, Paulo pregou, ensinou e testificou. Perceba também o público para quem ele pregou e a estratégia que usou. O apóstolo em Éfeso pregou aos crentes, aos judeus e aos gregos. E isso ele fez publicamente, muito provavelmente por trás de um púlpito, mas também de casa em casa. E sobre o conteúdo de sua pregação, irmãos, vejamos que Paulo pregou aos crentes tudo o que lhes era proveitoso. E aos judeus e gregos não crentes, Paulo pregou o evangelho inteiro: arrependimento de pecados e fé em Cristo para a salvação dos pecadores. Será que é assim que pregamos? Nossa pregação é assim tão abrangente como era a de Paulo? Alguns pastores querem ser apenas mestres, professores de Bíblia aos domingos. Outros, ao contrário,
se afastam do ensino, se apresentando meramente como pastores de ovelhas. A quem devemos seguir? Qual é o modelo mais saudável, este ou aquele? Eu penso que aqui em Paulo, irmãos, nós temos uma ilustração equilibrada. O apóstolo Paulo, como lemos, ensinou aos crentes de Éfeso tudo o que lhes era proveitoso. Pregou aos não cristãos o evangelho inteiro. Mas isso ele fez por trás do púlpito e de casa em casa. O que leva um comentarista a escrever: embora fosse um grande professor, Paulo tinha cheiro de ovelhas. Será este o nosso retrato? Pastores, presbíteros aspirantes ao ministério, poderíamos ser vistos como Paulo, mestres que são pastores, e pastores que também são mestres. E será que somos evangelistas, como Paulo foi em Éfeso, irmãos? De novo, alguns pastores não querem deixar o púlpito. São pulpiteiros, como ouvi recentemente. Dificilmente se aproximam de não cristãos. Quase nunca se aventuram a pregar o evangelho em ambientes não religiosos. Outros, infelizmente, nem mesmo no púlpito pregam o evangelho. Preferem a autoajuda, escolhem a motivação humana, mas dificilmente chegam à cruz de Cristo. Este não era Paulo, irmãos. Em Éfeso, Paulo ensinou, pregou e testificou tanto a gregos quanto a judeus: vocês precisam se converter a Deus por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Por que ele o fez, irmãos? Porque não se deu por satisfeito apenas com o ensino dos cristãos. Porque publicamente convidou os não cristãos ao arrependimento e à fé. Porque sem o evangelho, aquelas pessoas estavam perdidas. Judeus e gregos eram todos condenados ao inferno. Esta é a situação de vários colegas que temos no trabalho, na faculdade e nas nossas famílias. Sem Cristo, elas estão perdidas. A única esperança eterna que têm é o evangelho de Cristo Jesus. Não é o que elas podem fazer, é o que Deus fez por elas para salvá-las da perdição eterna, irmãos. O evangelho de fato é uma boa notícia para pecadores. Os pecadores nada têm para oferecer, nada podem fazer para escapar o juízo vindouro. Mas a maravilha do evangelho é: o próprio juiz se esticou. O próprio Deus que vai julgar a terra tomou a iniciativa para salvar pecadores. Enviou seu único e maravilhoso Filho, que por livre e espontânea vontade
assumiu o lugar dos pecadores na cruz do Calvário. Lhes deu perdão, pagou-lhes a dívida e por graça lhes concedeu redenção eterna para a glória de Deus. É o que precisamos pregar, cristãos, nas ruas, no trabalho e por trás deste púlpito a cada domingo. Seja onde for, como disse Spurgeon, não podemos arredar o pé da cruz. Alguém lhe perguntou: reverendo, por que você sempre prega o Evangelho? E a resposta dele foi: eu recebi ordens expressas de meu mestre para não arredar o pé da cruz até que ele volte. Como ele ainda não voltou, meu plano permanece o mesmo. Eu vou ficar ao pé da cruz até o último dia. Foi o que Paulo também fez em Éfeso. Aos judeus e aos gregos, o apóstolo pregou o evangelho da cruz de Cristo. Mas a quem Paulo servia em Éfeso, irmãos? De acordo com o verso 19, Paulo servia ao Senhor. Sob quais circunstâncias? Com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. É como servimos a Deus aqui. Com toda a humildade, significa servir a Deus sem esperar reconhecimento. Servir com lágrimas nos olhos significa servir a Deus com envolvimento com a igreja dele. Servir sob severa perseguição ou conspiração significa perseverar no serviço apesar das dificuldades. É como você serve a Deus. O que você espera receber por servi-lo na nossa igreja? Quando foi a última vez que derramamos lágrimas pelos irmãos com quem congregamos? E será que você só vai servi-lo nas condições ideais, perfeitas? Você não poderia servi-lo porque agora está trabalhando mais, porque agora a família cresceu, porque agora você vive algum problema? Aqui está Paulo dizendo: eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas nos olhos e sob severa perseguição. Se lhe ajuda, meu irmão, lembre-se de como o apóstolo viveu em Éfeso. Vocês sabem, disse ele aos presbíteros daquela cidade. Vocês sabem como vivi o tempo todo desde que cheguei. Tomem nota. É assim que as pessoas aprendem. E é assim que ensinamos na maior parte do tempo. Vivendo uns com os outros. Jesus viveu com os discípulos. Paulo viveu por 3 anos com os presbíteros de Éfeso. Pastores de verdade vivem com suas igrejas. E pais que se prezam vivem com seus filhos. É assim que eles aprendem. Mas o que será que estão vendo, irmãos? O que as pessoas com quem convivemos, o que elas estão aprendendo ao nos observar? O apóstolo era um homem de vida constante. Vocês sabem,
como eu vivi o tempo todo, desde que cheguei. Pergunte-se a si mesmo: em que eu sou constante na vida? Somos constantes na piedade? Você é constante no amor a Deus e à igreja dele? Somos constantes na leitura da palavra, em uma vida digna do Evangelho? Somos constantes no amor e serviço às nossas famílias? Eu espero que, pela graça de Deus, irmãos, tenhamos condições de repetir em alguma medida o que Paulo está dizendo aos presbíteros de Éfeso. Ao menos para aquelas pessoas com quem vivemos. Vocês sabem como temos vivido o tempo todo, servindo ao Senhor, com toda a humildade, com lágrimas nos olhos e apesar das aflições. Este é Paulo olhando para trás. O segundo movimento que o apóstolo faz em seu discurso de despedida é olhar para frente. Ao fazê-lo, o apóstolo destaca o próprio futuro e em seguida o futuro da igreja de Éfeso. Ele começa com o verso de número 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Estes versos merecem um quadro, um lugar de destaque na sua casa. Eu já tenho um, ganhei de um irmão da igreja. O apóstolo Paulo, irmãos, compelido pelo Espírito, empurrado por ele, liderado por ele, está a caminho de Jerusalém. E isto aqui me chama a atenção, pois como ouviremos dele, a missão já estava concluída na Ásia. Paulo já fez demais. Já plantou diversas igrejas, formou inúmeros presbíteros. Ele podia ter se aposentado. Ninguém o culparia. Ninguém o acusaria. Paulo podia ter dito: eu vou para a praia. Vou viver uma vida tranquila no campo. Eu já sofri demais, eu já trabalhei demais, eu estou esgotado. Vou pendurar as chuteiras. Não foi o que ele fez, irmãos. Eu estou indo a Jerusalém. De lá eu vou a Roma. E se Deus me permitir, levarei o Evangelho até a Espanha. A viagem vai ser a mais tranquila de todas. Ele vai à Espanha em um cruzeiro 5 estrelas? Claro que não. Segundo o que acabamos de ler, Paulo não sabe o que vai viver sequer em Jerusalém.
E o mesmo Espírito que lhe empurra nesta direção, também lhe avisa: você vai sofrer. Por que não tomar outra rota, irmãos? Porque não há nada mais valioso para Paulo. Aos presbíteros de Éfeso, ele declara abertamente: não considero minha vida de valor algum para mim mesmo. Conforto, segurança, qualidade, não eram as ambições de Paulo. Aos Gálatas ele vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo. E aos Filipenses o mesmo pastor vai escrever: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Cristo, irmãos, e não a vida, era a vida de Paulo. A vida do apóstolo pode ser resumida no que ele diz aos presbíteros de Éfeso: eis a minha vida e eis a vida de todo cristão. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou. Esta era a maior ambição da vida de Paulo. Terminar a corrida cristã e completar a missão que recebeu do Senhor. Ele conseguiu, Renan. Por agora, ao menos em Éfeso, a missão estava concluída, irmãos. Versos 25, 26 e 27. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Por um lado, Paulo estava se despedindo de maneira definitiva: nenhum de vocês verá a minha face outra vez. Por outro, Paulo estava viajando com a consciência tranquila: eu estou inocente do sangue de vocês. Esta é aquela bendita sensação do dever cumprido. Mas e a igreja de Éfeso, Renan? Quem cuidará dela agora que Paulo não voltará mais? Verso 28. O apóstolo diz diretamente aos presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: presbíteros, agora é com vocês. Tratem de cuidar da igreja de Deus, de pastorear o rebanho de Cristo. E porque a igreja precisa de cuidados, de pastoreio sério e comprometido. Versos 29, 30 e 31, Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem na terra. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir
cada um de vocês disso, noite e dia, e outra vez a expressão, com lágrimas. Em resumo, o apóstolo estava dizendo, presbíteros, vocês precisam pastorear o rebanho de Deus, esta é a missão de vocês. E vocês precisam proteger as ovelhas do rebanho de Cristo, pois há perigos iminentes às portas. Presbíteros da IPBE, a missão não mudou. Nós fomos chamados por Deus, apontados e eleitos por esta igreja, para cumprir esta mesma missão: pastorear o rebanho de Deus, cuidar das ovelhas de Cristo. Como? Eu acho que a primeira resposta que temos no texto salta do verso 28, quando o apóstolo diz: cuidem de vocês mesmos. É claro que presbíteros podem e devem cuidar uns dos outros. E é óbvio que se espera de um pastor que este também pastoreie os presbíteros. Mas em um sentido, irmãos, presbíteros são pessoas que podem cuidar de si mesmos. Devem ser homens maduros na fé, que sabem de suas responsabilidades e que lutam em suas vidas privadas íntimas. Por isso, presbítero, priorize a leitura da palavra e a oração na sua casa também. Valorize o culto cristão, para se fazer valer dos meios de graça que o Senhor nos dá a cada encontro. E esteja você atento ao avanço do pecado no seu próprio coração. Foi o que Paulo disse a Timóteo mais tarde: Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Faça a sua parte. Depois, como uma equipe pastoral, presbíteros precisam cuidar de todo o rebanho de Cristo. O que lhe vem à mente quando você pensa em um pastor de ovelhas? O Salmo 23 é a primeira coisa que você tem em mente? Ou será que você guarda em sua mente memórias da infância no sertão? Seja como for, é provável que todos nós tenhamos ao menos uma foto comum. Normalmente pensamos em pastores como aqueles que estão perto de suas ovelhas. Quase nunca estão longe delas. Trabalham muito perto delas, manhã e noite. Não dão ordens à distância. Estão sempre por lá. Fazem o seu trabalho no meio das ovelhas e por isso também tem cheiro de ovelha. E o que pastores fazem? Pastores guiam ovelhas aos pastos verdejantes. Presbíteros, esta é a nossa primeira e mais importante missão: alimentar as ovelhas do rebanho de Cristo, a fim de que elas cheguem à maturidade cristã. Nossa missão não é apenas estar perto, não é somente conhecer os membros da igreja pelo nome, não é apenas tomar um café, fazer uma visita, não. Nossa missão é
por trás do púlpito, na sala de aula e na casa dos nossos irmãos, alimentar o povo de Deus a fim de que ele cresça e se fortaleça na palavra. Além disso, é nossa missão proteger as ovelhas dos lobos ferozes. Paulo não tinha dúvida, irmãos. Na verdade, ele os aguardava. Por que você acha que vai ser diferente em João Pessoa? Lobos ferozes vão surgir. Vão invadir a casa das nossas ovelhas. E vão tentar devorá-las como um falso evangelho. Falsos mestres vão entrar na igreja de maneira sorrateira, às escondidas, e pouco a pouco eles vão afastando algumas poucas ovelhas do rebanho, vão torcendo a verdade, vão manipulando a pregação com o propósito de desviar ovelhas de Cristo. É nossa missão, presbíteros, proteger as ovelhas do rebanho do Senhor. Nós fazemos isso quando conhecemos o nosso contexto. Quais são os falsos ensinos da nossa época? Quais são os perigos que cercam as nossas ovelhas de segunda a sábado? Nós fazemos isso, presbíteros, quando monitoramos o processo de membresia, conhecendo as pessoas que se aproximam e nos certificando de que elas dão prova de que conhecem e se submetem à doutrina da palavra de Deus. Nós protegemos o rebanho de Cristo quando supervisionamos todas as áreas da igreja, não só o púlpito, as músicas. Cantamos músicas bíblicas. Estão elas voltadas para Deus, exaltam o nome de Cristo, ou apenas acalmam os corações com uma novidade qualquer? Nossas crianças estão ouvindo o evangelho no departamento infantil, presbíteros. Os nossos jovens estão ouvindo a palavra ou apenas se reunindo. As nossas senhoras estão crescendo na palavra ou não? É responsabilidade nossa. Presbíteros protegem a igreja quando investem numa próxima geração de presbíteros. Quando sabem que a igreja é mais importante do que o próprio ministério deles. Eles vão passar, a igreja vai ficar, e quem vai protegê-la? Afinal, irmãos, em um sentido, presbíteros darão conta do sangue das ovelhas de Cristo. Não foi o que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso? Eu estou inocente do sangue de todos. Se sentia inocente, era porque se via responsável. Em que sentido, Renan? Somos responsáveis por todas as pessoas do mundo? Não. Somos responsáveis por aquelas que o Senhor nos confiou para cuidar. E como podemos ser declarados aos olhos dele inocente do sangue das pessoas?
O apóstolo nos diz aqui, irmãos, de acordo com ele era inocente, pois não deixou de lhes pregar toda a vontade de Deus. Eis o que Deus espera de pais cristãos, de professores da escola dominical, de presbíteros, de pastores da nossa igreja. Não somos responsáveis por todo o mundo, mas daremos conta ao Senhor das muitas ou poucas ovelhas que Ele nos confiou. É nossa missão proclamar-lhes todo o conselho de Deus. Você vai conseguir? Vamos falhar? E se falharmos, seremos culpados pelo sangue das ovelhas? Se você falhar, se tem falhado na missão de ensinar a vontade de Deus aos seus, se arrependa nesta noite e peça perdão a Deus. Ele pode perdoá-lo. E melhor do que isso, Ele pode ajudá-lo no cumprimento de sua missão. Agora, se isto não o move, se você não sente absolutamente nada com o que está ouvindo, se você não se incomoda por sua negligência, se não se sente responsável pelo ensino cristão do seu filho, ou dos irmãos que Deus lhe confiou, eu lhe diria, tenha receio de estar eternamente enganado. Pois a ausência de desejo por cumprir a missão pode ser um sinal de que o Espírito não o lidera como liderava Paulo. Pode ser um sinal de que o Espírito não lhe habita de maneira salvífica. Pode ser um sinal de que você é apenas um crente externo e não nasceu de novo. Se este é você, não saia deste lugar sem antes clamar a Deus por salvação. Salvação esta que também se manifesta no desejo do cumprimento da missão. Falando dela, irmãos, será que encaramos a vida como Paulo encarava? Como uma corrida que precisa ser terminada? Como uma missão que deve ser concluída? De novo, irmãos, Paulo concluiu a missão em Éfeso. Poderia ter terminado, se aposentado, escolhido fazer qualquer outra coisa, mas não é o que faz. Pois ele nos diz, eu estou compelido. Eu vou a Jerusalém, pois o Espírito me empurra nesta direção. É assim que crentes vivem. Crentes se aposentam do trabalho, não da igreja, não do reino, não do serviço. Crentes mudam de estação, nunca abandonam o trem da obra de Deus. Crentes não param, não se aposentam. Seu descanso é na glória eterna. Pense então em como você pode ser útil a Deus na situação em que se encontra agora. E se ela está para mudar,
Se você está para se mudar desta para outra cidade, se vai se aposentar em alguns anos, não leve em consideração apenas a tranquilidade dos últimos dias, ou os prazeres da vida que você pode gozar. Pense em descansar, pense em viajar, mas pense em servir a Deus, meu irmão. Você vai se mudar para o interior? Eu gostaria de terminar os meus dias em Solânia, irmãos. Aquilo é o paraíso. Quem sabe servindo àquelas pessoas que moram no campo e jamais viriam à igreja ouvir o Evangelho. Você quer ir para o sertão, você quer ir para a Europa, você quer ir para o Japão, vá! Não somente passear, vá a qualquer lugar tendo na mente e no coração este desejo, servir a Deus e cumprir a missão. É por isso que existimos. Mas Renan, eu não sei nem como será o amanhã. Avalie, para usar a expressão que Tiaguinho empregou semana passada, nova. Avalie o futuro distante. Se você é um pessimista, você vive pensando o pior do futuro. Minha mulher vai me abandonar. Eu acho que serei demitido. Eu acho que vou morrer de câncer. Você tem 20 anos. É como você vive. Com medo do futuro. Você não precisa viver assim. Cristãos liderados pelo Espírito podem descansar. Nós não precisamos de todos os detalhes sobre o amanhã, irmãos. Ainda assim nós podemos descansar com uma certeza: Deus os conhece de cabo a rabo. Ele tem tudo planejado. E quando você chegar no amanhã, Deus lá já estará esperando por você. Viaje tranquilo, sob o cuidado do Todo-Poderoso. Esta era a certeza de Paulo. Em seu discurso de despedida, o apóstolo olhou para trás e para frente. E agora, para terminar, Paulo olha para cima. E é o que tem de fazer mesmo, irmãos. Pois os presbíteros de Éfeso, depois de ouvir que tinham de cuidar da igreja sem ele, talvez estivessem se perguntando: e quem cuidará de nós, se o pastor foi embora? A resposta de Paulo não poderia ser melhor. Verso de número 32. O apóstolo lhes diz: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. É como se estivesse dizendo: eu estou indo, o Senhor da igreja fica. Eu fiz o melhor para cuidar de vocês, mas não posso me equiparar a Deus. Ele cuidará de vocês muito melhor e para sempre. Por isso, eu os entrego a Ele e a palavra da sua graça. E o que ela pode fazer, irmãos? O que a palavra da graça pode realizar em uma igreja?
Outra vez leiamos o verso 32, agora por completo. Eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Ela pode edificá-los, pode dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Paulo pode ter plantado a igreja de Éfeso, mas o que está dizendo aqui é: Ele é o verdadeiro construtor. É Deus quem vai sustentar vocês na minha ausência, através de sua palavra. Ela pode edificar crentes, pode fortalecer igrejas, pode levá-los até a herança que eu tenho para vocês. De que herança estamos falando, irmãos? Antes que alguém lhe interpretasse equivocadamente, o apóstolo acrescenta, verso 33. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, verso 35, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Então não era de dinheiro, de roupas ou de prestígio humano que Paulo falava. Ele trabalhou duro pela igreja de Éfeso, deu tudo o que podia para ajudar os fracos na fé, pensando em outro prêmio, ambicionando outra herança. Felicidade, irmãos. Nos termos bíblicos, felicidade é desfrutar de paz, de perdão, de amizade, de reconciliação com Deus, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Diante disso, você se define como uma pessoa feliz de verdade? Você desfruta de felicidade nos termos bíblicos? Se respondemos que sim, porque ainda estamos tão presos aos tesouros deste mundo? Porque corremos tanto, esperamos tanto das heranças desta vida? Por que dependemos dos prêmios dos homens? Por que não conseguimos nos libertar deles? Porque somos tão apegados às heranças terrenas, irmãos. Eu tenho para mim que uma resposta é: nós desfrutamos muito pouco da herança que Cristo nos conquistou na cruz do Calvário. Pouco falamos dela, pouco conversamos sobre ela, pouco a buscamos, pouco a desejamos, e à medida que o tempo vai passando, até crentes vão se acostumando com heranças menos valiosas, só falam delas, só vivem por elas, só as querem no âmbito terreno. Nos tornamos como aquela criança de quem C.S. Lewis disse que, não conhecendo a praia, não sabendo o que é passar as férias na praia, prefere brincar na lama de seu próprio quintal. Este é você, um crente infeliz, um cristão incompleto,
Uma pessoa que se diz salva, mas que vive constantemente triste por causa das heranças desta vida. Faça um teste nesta noite. Volte-se do que você tem buscado neste mundo para Cristo outra vez. Volte-se do prestígio, do poder, da riqueza, do dinheiro, do sexo. Volte-se de tudo aquilo que o mundo chama de prêmio, para Cristo outra vez. E retome o caminho da felicidade verdadeira. Na cruz, Ele nos deu a maior das heranças, irmãos. De novo, perdão de pecados e reconciliação com Deus. Pense nisso. Você, um pecador que estava condenado ao inferno, agora tem o nome no livro dos céus. Você que estava longe, agora é família dele. Você que era inimigo de Deus, agora é chamado de meu filho, meu amigo. Crente, Deus é o melhor presente de si mesmo para você. Volte-se para Ele nesta noite. Deixe de buscar o tempo todo o dinheiro, o poder, os prazeres, as viagens, e coloque outra vez o seu coração em Cristo. Ele vai satisfazê-lo plenamente. Mesmo que você não tenha prêmio algum desta terra. Outra arma que podemos usar contra o amor às heranças desta vida, que tentam dominar o nosso coração, é: reparta o que você tem. Pois, como disse o Senhor Jesus, e Paulo cita aqui, a maior felicidade em dar do que em receber. Da generosidade cristã decorrem bênçãos, irmãos. À medida que você reparte, você descobre que não precisa tanto daquilo que as pessoas dizem que você precisa. À medida que você doa, você abre espaço na sua agenda para desfrutar menos das dádivas de Deus e para desfrutar mais do Deus das dádivas. À medida que você reparte, você aprende a ser feliz, não com o que tem apenas, mas com o que você promove no coração de outras pessoas. Nós podemos viver com menos, irmãos. Nós devemos doar mais. Nós precisamos nos alegrar mais no Deus das dádivas do que nas dádivas de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Renan, mas e o amanhã? De novo, este pode ser o problema de alguns. E o meu futuro? Não tenho que guardar para o futuro. Meu irmão, vença o medo nesta noite. Lembrando-se que, como Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, nós estamos todos nas mãos da graça de Deus. Eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça. Eu vou, irmãos, Deus fica. Eu sou fraco, Ele é forte. Eu vou morrer, Ele permanece vivo com vocês até o fim. Creia nisso, meu irmão. Descanse nesta verdade da graça futura de Deus. Mas há uma contrapartida. Em certo sentido, todos nós estamos amparados nas mãos da graça de Deus. Mas, sinceramente, há cristãos que desfrutam mais do que outros desta graça de Deus. E a resposta é simples. Eles se apropriam mais da palavra da graça.
Eu tenho para mim que alguns cristãos são tomados pela ansiedade porque escutam mais o próprio coração do que a palavra da graça. Alguns estão tremendo de medo da vida porque estão longe da palavra da graça. Alguns estão frios na fé, fracos na vida cristã, porque não se esquentam à luz da palavra da graça. Faça a sua parte. Não coloque a Bíblia sobre uma mobília apenas. Antes de sair para o trabalho, tome a palavra da graça, acesse-a, escute-a, aplique-a ao seu coração. Leve este culto a sério. Não o troque por nenhuma outra programação. Pois aqui a palavra da graça está aberta e fluindo para alcançar seu coração. Faça uso dela, se aproprie dela, escute-a, cante-a, ore-a, venha ao culto do Senhor. É por meio da palavra da graça, irmãos, que Deus vai nos edificar, nos fortalecer e nos levar à herança eterna. Este era o convite de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Depois de fazê-lo, olhando para trás, para frente e para cima, o verso de número 36 nos diz: Paulo ajoelhou-se com todos eles e orou. E todos choraram muito, e abraçando-o beijavam. E o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Era uma despedida definitiva, irmãos. Ao menos do lado de cá. Foi o que as crianças viveram ao final da viagem do peregrino. Primeiro, se despediram de Rip-Chip, o rato falante. E logo depois, descobriram que deveriam se despedir da própria Nárnia. Entristecida, Lúcia protestou: mas Aslan, nosso mundo também é Nárnia. Como viveremos em Londres sem vê-lo? O grande leão respondeu: minha querida, você há de encontrar-me também em seu próprio mundo. Mas lembre-se, no seu mundo eu tenho outro nome. Você terá de aprender a conhecer-me por esse nome. A propósito, foi por isso que eu a trouxe a Nárnia, para que, conhecendo-me um pouco aqui, venha a conhecer-me melhor lá. Era uma despedida, irmãos, mas não totalmente. Uma menina que leu esse trecho das Crônicas de Nárnia escreveu para Lewis, perguntando-lhe qual era o outro nome de Aslan no nosso mundo. Gentilmente, o professor lhe respondeu dizendo: eu vou ajudá-la. No nosso mundo, ele disse no passado que era filho de um grande rei. Ele se entregou para morrer na cruz por amor aos pecadores. E depois de 3 dias, ele ressuscitou da morte. Pense novamente, minha querida. E depois, escreva-me a sua resposta. Diga-me qual é o outro nome de Aslan. Você sabe de quem ele estava falando? Claro que sim. Lewis, Paulo e todos nós estamos falando do nome de Cristo. O nome sobre todo o nome, diante do qual todo joelho se dobrará, e a quem toda língua confessará um dia: é Senhor do universo, para a glória de Deus Pai. Deste, ninguém aqui se despede.
Os melhores homens podem ir. As melhores mulheres podem se mudar. Cristo vai conosco, irmãos, até o fim da nossa jornada. Feche os seus olhos e faça uma oração, respondendo àquilo que você ouviu de Deus nesta noite. Senhor, tenha misericórdia de nós. É provável que alguns entre nós ainda estejam mortos em seus pecados e delitos e que, portanto, vivem sob a tua ira. Vivifique-os nesta noite para a tua glória. É bem provável que muitos crentes aqui estejam cansados, desencorajados, frios na fé, distantes, negligenciando a tua grande herança. Desperte-os deste sono pecaminoso e os traga outra vez a alegria da tua salvação. É provável que muitos tenham medo do futuro, que tremam diante de algumas dificuldades da vida. Enche-nos o coração de coragem e fé nesta noite. Não fé no que podemos fazer, não fé na nossa capacidade, mas fé em Ti, que fez o mais difícil para a nossa salvação na cruz e que nos prometeu nos dar todas as dádivas, cuidar de todas as coisas até o fim da nossa jornada cristã. Enche-nos de júbilo outra vez. Enche a nossa boca de uma canção de adoração para o Teu louvor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e cantemos uma última canção ao nosso Deus. Perdido andei na escuridão, pensando me